O presidente Lula chegou a Nova York, nos Estados Unidos, onde vai participar da Assembleia Geral da ONU. Lula embarcou nesta manhã acompanhado de Rodrigo Pacheco, presidente do Congresso, Marina Silva, ministra do Meio Ambiente, e Celso Amorim, que é assessor de Assuntos Internacionais da Presidência da República. E quem está acompanhando a agenda do presidente Lula em Nova York é a nossa correspondente Mariana Jangiacomo. Boa tarde, Mariana, seja bem-vinda. Oi, Pedro, boa tarde a todos. Pedro, eu estou aqui na frente de onde o presidente Lula deve ficar hospedado em Nova York. O avião dele pousou há cerca de 40 minutos e ele deve se dirigir para cá. Hoje o presidente não tem agenda oficial, mas amanhã já começa com uma agenda intensa de compromissos. O primeiro deles, o discurso na Cúpula do Futuro da ONU, que é um evento para discutir o futuro da organização. Então, nesse evento, os países devem anunciar um pacto para mudanças na ONU, questão do multilateralismo, futuro do multilateralismo, né? Como fica a ONU a partir de agora. Então, é um evento que vai contar com a participação do presidente Lula. Ele deve ser um dos primeiros chefes de Estado a discursar. Na segunda-feira, o presidente Lula tem reuniões bilaterais. Ele se encontra com a presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, depois à tarde com o primeiro-ministro do Haiti, Gary Consili, e mais tarde ele participa de dois eventos filantrópicos, um da Associação de Bill Clinton, outro da um da iniciativa Global Clinton e o outro da fundação do Bill e Melinda Gates. Ele deve participar de um painel com Bill Gates. Então essa é a agenda da segunda-feira. Na terça-feira, a agenda do presidente Lula continua com o encontro com o secretário-geral da ONU, Antônio Guterres, e depois o discurso de abertura da Semana de Alto Nível da Assembleia Geral das Nações Unidas. Tradicionalmente, o Brasil é o primeiro país a discursar na Assembleia Geral das Nações Unidas, nessa Semana de Alto Nível, então a tradição é mantida. Antes desse discurso, Lula tem um encontro rápido com Antônio Guterres, e aí mais tarde ele segue com a agenda própria. Então, depois de fazer esse discurso na ONU, se encontra com o presidente da Espanha, Pedro Sánchez. Lula deve se encontrar com Pedro Sánchez em um evento sobre a democracia, sobre a importância de se combater os extremismos na era digital. Foi um evento organizado pelo Brasil aqui em Nova York, que ele deve se encontrar com Pedro Sánchez e com outras lideranças também que ainda não foram confirmadas. E mais tarde, Lula tem uma reunião bilateral com Emmanuel Macron, com o presidente da França, isso na terça-feira. Na quarta-feira, o presidente Lula faz a sessão de abertura da reunião ministerial do G20, também na sede das Nações Unidas aqui em Nova York, e depois volta para Brasília no final da tarde. Então, como eu disse, é uma agenda intensa, hoje sem compromissos oficiais, mas a partir de amanhã cedo, Lula já fala na ONU, na Cúpula do Futuro, depois segue com reuniões bilaterais, também participações nesses eventos filantrópicos de Bill Clinton e Bill Gates, segue com as reuniões bilaterais e, claro, faz o discurso de abertura da Assembleia Geral da ONU. E o foco do presidente Lula aqui está muito ligado à questão realmente do multilateralismo, de reforçar o papel do Brasil na democracia, na diplomacia, na verdade. Então, o papel do Brasil nessa questão de pensar o futuro, de pensar o que acontece a seguir com as organizações multilaterais, claro, principalmente a ONU. Então, esse é o principal objetivo dessa visita, é o principal foco. E, claro, as várias reuniões bilaterais também, assim como o Lula fez no ano passado. Eu acompanhei também nessa semana a visita do presidente Lula no ano passado e foi uma semana cheia de compromissos, cheia de encontros com chefes de Estado. Pedro.